Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio sensacional com um tema que eu confesso gostar muito. Nós vamos falar sobre neuroliderança direto do ProMagno aqui em São Paulo, nesse congresso que mobiliza a liderança educacional desse país. Eu estou falando do Geduc e, claro, a gente está no comando do Geducast, o podcast que está levando muito conteúdo direto para a sua escola. E ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo Bruno. Bruno, e essa liderança que tem sido cada vez mais desafiadora em produzir resultados eficientes e como fazer a gestão em tempos de tecnologia, em tempos de tanta dificuldade desse modelo social, econômico, político. E ninguém melhor para falar desse assunto do que Sinara Bastos. Muito bem-vinda. Prazer. Sinara, neuroliderança. A gente sabe que a neurociência vem contribuindo muito em vários ramos. A educação hoje vem mudando justamente por conta das possibilidades do estudo do cérebro, de como a gente aprende, sobre essa plasticidade. E a gente vê, obviamente, todos esses estudos convergerem para várias outras áreas, como a da liderança. Porque quando a gente fala de liderar pessoas, a gente está justamente falando dos seus processos cognitivos, dos sociais, do emocional. Hoje a neurociência já nos mostra que a gente é muito mais emoção do que razão. Eu adoro o livro do Damasio, que ele fala sobre o erro de Descartes, justamente superando a ideia do penso, logo existo, para uma versão mais sinto, logo eu existo. Como é que os líderes educacionais que hoje estão junto da gente aqui, acompanhando o nosso podcast, podem se apropriar desse rico repertório que é a neurociência para suas práticas de liderança? Me conta. Bom, eu achei ótimo que você já trouxe várias considerações que conectam muito com o meu trabalho. O Damasio com o erro de Descartes, perfeito. Bem, em primeiro lugar, as lideranças precisam entender que elas têm um cérebro que as comanda, enquanto elas comandam os negócios e as pessoas, né? E então é ter muita curiosidade, muita humildade acerca dessa poderosa máquina que está na nossa mente. Aqui o cérebro e a mente, né? O Damasio também discute isso, né? Onde está a mente, onde está o cérebro é outra grande questão. Mas então, assim, quanta curiosidade e interesse eu tenho, né, como líder, em compreender os meus processos cerebrais, na tomada de decisão, nos meus relacionamentos. Quanta leitura de contexto eu consigo ter, né? Quanto eu consigo, então, a partir desse conhecimento né, do meu cérebro, compreender outros cérebros e a dinâmica, né, a que todos nós estamos submetidos, essa dinâmica que movimenta, que está a todo momento sendo modificada exatamente pelo contexto de complexidade, né, e grande transformação que a gente vive. Então, em primeiro lugar, curiosidade, interesse em conhecer e entender como esse cérebro opera na prática. Nesse ponto, a gente está falando do aspecto físico do cérebro ou até mesmo do autoconhecimento. Quais são os gatilhos mentais que te fazem tomar as decisões mais assertivas ou aquele momento que você vai ter uma descompensação da tomada de decisão quando você traz o próprio relacionamento? Em que aspecto que a gente está trazendo? Então, ótima pergunta, porque a gente está falando de tudo. Eu acho muito bacana, eu trabalho muito autoconhecimento no contexto organizacional, e especialmente com lideranças. E então, eu mostro muito para as pessoas que assim, a gente tem que parar com aquela ideia rasa de que autoconhecimento é só forças e fraquezas. Uhum. Autoconhecimento também, no fundo, é como o meu ser funciona. Né? Então, o autoconhecimento é saber sobre o seu cérebro, é saber como eu, a partir de quem eu sou, a partir das minhas experiências, a partir daquilo que eu aprendi, como eu estou operando aqui. Então, a gente está falando das duas coisas. O Daniel Kahneman, no Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele escreve, talvez, na minha humilde opinião, um dos livros mais importantes, quando ele contextualiza os vieses, as heurísticas, que vão justamente se manifestar nesse comportamento automático, o tal do Sistema 1 que ele nos apresenta. Como você vê, Sinara, esses
gatilhos mentais que o Guilherme traz impactando a gestão nesse desdobramento dessas decisões enviesadas pela informação que está disponível, o efeito halo, a questão dessa conformidade que a gente entra, como o nosso processo automático influencia. E aí eu queria ouvir de uma especialista, é claro, mais no aspecto negativo, porque está todo mundo preocupado em acertar e às vezes o cérebro nos leva a tomar decisões que não necessariamente vão fluir no melhor resultado. Como é que isso se dá nesse aspecto da neuroliderança? Ótima pergunta. O que acontece? Uma das primeiras coisas que eu trabalho no tema de neuroliderança é justamente a gente compreender que o cérebro tem seus automatismos, que alguns são muito úteis, mas outros podem representar uma grande cilada. Exato. Né? Tem a ver com várias ideias que a gente já conhece, e especialmente com uma que eu também gosto muito de lembrar, que é o pensamento de grupo. Né? O pensamento de grupo, ele leva as pessoas, a coesão é legal? Só que quando a gente está num grupo, né? E a gente é submetido a esse pensamento de grupo, e então a gente começa a não pensar diferente, a gente começa a se relacionar só com as pessoas que pensam igual. Quando a gente começa ou você tá com a gente ou você tá contra, né? Uhum. Essa é uma grande cilada. Uma equipe acrítica é a pior coisa que uma liderança pode ter. Uma retroalimentação do mesmo fica um problema. Agora aí, o Kahneman é excelente, eu não tenho dúvida. Agora tem uma autora que inclusive é uma grande amiga, que é a Kathleen Vercavo, que escreveu Decisões Adaptativas, não sei se vocês conhecem, que aí ela vai falar sobre o que a gente precisa nos tempos atuais. Porque num contexto em que não é mais isso ou aquilo, os automatismos nos levam mas eu aprendi assim, mas foi assim. Inconscientemente você está ali agindo, e inclusive com a liderança, né, a gente teve referências anteriores, né, que nos disseram, um bom líder faz isso. Só que hoje, um bom líder é o que sabe que o que é bom hoje pode não ser amanhã. E depois de amanhã, o que era ontem e deixou de ser, passa a ser de novo. E aí isso gera uma angústia muito grande para o cérebro, que é tão dado ao padrão, né? Ao que as coisas lineares, as mudanças graduais. Só que aí a gente está diante de cisnes negros com muito mais frequência do que a gente imagina. E aí o automatismo pode nos pegar, por exemplo, diante de um novo evento em que a gente vai procurar padrões. Tudo bem procurar, porque eles vão... se a gente encontra um padrão, de repente pode ser. Só que aí vamos lá no cérebro. Aí o de repente já deu uma chuva de dopamina e diz, nossa, é isso mesmo, né? E talvez não seja. Concordo. Então, acho que é essa aí, né? Assim, por isso que eu falo muito sobre a humildade da liderança, que eu falo muito sobre a curiosidade, porque no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que vencer muitas crenças, muitos paradigmas, né? Muitas heurísticas, muitos vieses, que podem ter nos ajudado até aqui, mas a partir de agora, talvez não. Eu gosto muito dessa ideia, quando você fala dessa equipe que não questiona, dessa equipe que simplesmente bate palma. Eu gosto do caso da Chrysler. A Chrysler, ela começa a ter um processo de queda no mercado com a entrada dos carros japoneses menores, eficientes, com consumo menor. E a Chrysler é o carro americano. É o carro 6 cilindros, que não importa o tamanho do carro, ele é forte, ele atravessa desertos. E a Chrysler começa a perder esse mercado. Se chama um novo gestor e é o gestor administrador, onde corte de despesa. A Chrysler volta a ser vista no mercado de uma forma positiva, onde o valor da ação sobe. Só que esse gestor, ele só sabe até aí. E ele se cercou daqueles que falavam assim, parabéns, é isso. Mas a causa da queda da venda não foi tratada. Cortou-se todas as despesas possíveis, não há mais o que se cortar. E agora? A Chrysler quebrou. Então, porque as pessoas que ele precisava ter do lado falaram, olha, vamos mudar a linha de raciocínio agora? Não tinham essas pessoas. Então eu vejo uma liderança realmente necessário, aquele que te incomoda. Não estou falando o chato, não é esse. É o que te incomoda, é o que te faz refletir sobre o processo. É a diversidade a diversidade de repertório.
É o minerador de conflitos, né, que a gente chama. A minerador de conflito. Gostei, não conhecia. Porque o que acontece? Nessa coisa do pensamento de grupo, de, não, mas é mais confortável assim, vamos nessa aqui, né? Vamos seguir do jeito que a gente já estava fazendo, estava dando certo, né? Aí é legal ter a figura do minerador de conflitos, que é alguém que vai ser convidado a desafiar o time o tempo todo. E se a gente tivesse errado? E se isso não fosse, se esse não fosse o caminho? Porque com a Chrysler aconteceu algo que aconteceu com a Polaroid, né? Na Polaroid, esqueci o nome do executivo. Vou achar. Ele cismou que todo mundo sempre ia querer foto impressa. Mas ele estava errado. Mas ele não aceitou pessoas que pensassem, que discutissem sobre isso. Aí até aquela história, né? Se uma cultura forte é boa, depende. O que essa cultura está ensinando? Esse era o ponto que eu queria entrar, porque eu particularmente vejo uma coisa que é tratado não com o prisma que deveria e muitas vezes marginalizado, que é a cultura organizacional. Porque, de fato, enquanto comunidade, é a cultura, quer dizer, o jeito que a gente faz as coisas aqui, que vai determinar o sucesso ou o fracasso da organização como um todo, porque no final, se a gente está buscando a consonância do grupo, quer dizer, um grupo afinado, ele precisa estar afinado a quê? A quem? E aí, se você não trata disso, e o Edward Taylor, que é um antropólogo da era, ele se inspira muito nos documentos de Darwin, ele vai justamente trazer uma definição que eu gosto, que a cultura é esse complexo de hábitos, de costumes, também de artefatos e tudo isso. Só que eu vejo com muitos líderes negligenciar isso porque não conseguem entender um elemento antropológico que é o que rege a nossa comunidade, e ele se fecha em metodologias o tempo todo, que às vezes até discrimina elementos culturais. A cultura fica marginalizada e ele não entende por que ele coloca a empresa em pé. A gente consegue casar as ideias da neuroliderança com essa cultura? Com certeza, porque neuroliderança é sobre a capacidade de adaptação do cérebro. É sobre como nós estamos, quanta consciência nós temos disso, quanta relevância a gente sabe dessa questão no mundo hoje e como que a gente está aplicando isso. E a questão da cultura, né, a gente diz que os grandes autores, né, e os professores, etc., o que a gente coloca? A cultura deve ser forte? Deve, mas ela não deve ser forte a ponto de negar aspectos culturais da sociedade, do mundo, que implicam que essa cultura se atualize. Né? E aí a gente tem, então, os inegociáveis, né? Que é aquilo que, poxa, aqui nessa companhia, isso é inegociável. Agora, para além disso, né? Pega a Bridgewater, né? Do Daniel. Eles têm uma cultura sensacional. E ele fala que ele não tem essa coisa de eu quero contratar pessoas com fit cultural. Eu quero que entrem pessoas aqui que questionem a nossa cultura, para que a gente saiba onde é que a gente está errando, que acaba sendo um minerador de conflitos, né? E o legal do Edward Taylor é que ele justamente foi um dos primeiros a reconhecer que a cultura evolui, que ela não é estática, porque realmente você ter uma cultura que não se flexibiliza, ela vai cair numa das coisas que eu adoro no livro do Neurociência e Educação do Leonor Guerra e Ramon Consenza, que ele fala que para sobreviver a gente precisa estar em constante intercâmbio com o meio para ser capaz de identificar as características do meio e dar as respostas adaptativas. Se a cultura não der a resposta adaptativa que o meio existe, ela vai sucumbir. Exige. Exato. Que o meio exige. Eu falei o que? Existe? Existe. Né? Exige, ela vai sucumbir. E aí a gente vai na inteligência da complexidade do Morin. Né? Do Morin não, mas é porque ele trabalha esse tema muito bem. Né? No contexto que a gente vive, o nosso conhecimento é sempre incompleto. E aí eu volto de novo no tema da humildade. Né? Assim, é incompleto. E quanto mais você sabe, mais você percebe que tem a saber. É muito legal. Né? Só sei que nada assim. Sei, meu amigo. Exato. E o nome do gestor da Polaroid é Edwin H. Land. Ótimo, obrigada pela lembrança. Tá aí. Obrigado, Google, você me ajudou demais. Agora nem Google mais, é verdade. Obrigado, chat. O Gemini aí. Né? O Gemini aqui, no caso aqui foi o Gemini, ele me ajuda bastante também. E como é que você vê essa questão, por exemplo, hoje da inteligência artificial dialogando com essa inteligência humana que deriva da neurociência?
Então, dialogar com a inteligência artificial também é desafiar o nosso cérebro. Desde que a gente tenha pensamento crítico e desde que a gente não delegue atividades essenciais à inteligência artificial. Porque, assim, uma das maiores discussões hoje é assim, são as pessoas que usam a IA como se fosse um substituto, né? Agora, por exemplo, eu discuto com ele, muitas vezes eu desisto e vou para outras fontes porque eu não estou gostando do papo com ele. Por quê? Porque eu estudo, porque eu tenho pensamento crítico, né? Modéstia à parte. Mas é isso. Eu acho que esse é o grande desafio da sociedade. Entender. A gente comenta muito sobre o que vai se tornar a nossa sociedade. Grande parte vem utilizando não mais como uma muleta, não é mais simplesmente um apoio. A gente achava ruim quando era o processo da muleta, né? Olha, mas agora não. É o controle total. São suas pernas, são seus braços e tudo passa a ser acreditado aquilo ali como verdade absoluta. Nesse caminho nós vamos dar errado. Então, e vejam, com IA ou sem IA, o problema da nossa sociedade é a falta de pensamento crítico. Concordo. As pessoas não querem estudar, assim, infelizmente, assim, muitas estão querendo ficar no médio em relação aos relacionamentos, no médio em relação ao conhecimento. E aí elas preferem seguir as grandes mentes, ou não, porque há controvérsia sobre algumas mentes que são seguidas. E aí, então, elas delegam essa atividade essencial que seria, deixa eu pensar sobre isso. E se essa pessoa estiver errada? Eu, inclusive, na minha experiência própria, eu lembro de uma vez, eu adoro o Karnal. Eu acho aquele cara sensacional. Só que um dia eu discordei dele. E eu amei. Eu falei, Sinara, é isso que você ensina. Olha que legal, você está discordando do Karnal. E você tá debatendo com propriedade, que legal. Né? Então, assim, o grande lance é que a gente tem que pensar sobre isso, né? Assim, quanto pensamento crítico eu tenho, quanto eu tenho estudado, quanto embasamento eu tenho, para que eu não seja vítima de nada, nem da IA, nem de outro ser humano, né? Que possa atrapalhar meu caminho. Eu também discordei dele, só que eu não tinha propriedade nenhuma pra discordar. Aí fica difícil, bicho. Mas isso é que eu acho mais fantástico dessas discussões, é porque se você pegar Kant vai falar da maioridade, que é justamente você não delegar o seu pensamento a outro. Cara, isso, ó. Antigo. E a gente tá hoje discutindo IA e fazendo justamente a minoridade. A gente delega ao outro, que no caso é uma inteligência artificial, perdendo todo o senso crítico. E com isso a gente perde a nossa humanidade. Muito bem. Sensacional. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um episódio do nosso GEDUcast, o podcast do líder educacional. E você, tá gostando? Ó, super dica. Já tá seguindo o @GEDUCOficial no Instagram? Não? Então corre para você não perder nada. E também da Humus Consultoria, @Humus Consultoria, que é justamente a mente por trás de tudo isso que a gente está vivendo aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Continue com a gente porque tem muitos insights ainda para você levar direto para sua escola, para sua universidade. Nós somos o BTO3 e foi um prazer estar com vocês.